Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Palavra do Senhor. Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia! A catequese de hoje é dedicado a um aspecto central do tema da família, a do grande dom que Deus deu à humanidade com a criação do homem e da mulher com o sacramento do matrimônio. Com esta catequese e na próxima, fica a preocupação com a diferença e a complementariedade entre homem e mulher, que estão no ápice da criação de Deus. Os dois seguirá então e será sobre os outros assuntos de casamento. E começamos com um breve comentário sobre a primeira narrativa do livro de Gênesis. Aqui lemos que Deus, depois de ter criado o universo e todos os seres vivos, criou a obra-prima, que é o ser humano, que ele fez a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É o que diz o livro de Gênesis. E como todos nós sabemos, a diferença do sexo está presente em muitas formas de vida, na longa escada da vida, mas só homem e mulher que carrega dentro de si a imagem e a semelhança de Deus. O texto bíblico repete 3 vezes em 2 versículos. Homem e mulher são a imagem de Deus, e este nos diz que não só o homem tomou para si a imagem de Deus, não só a mulher é apanhada em si a imagem de Deus, mas também homem e mulher como um casal, eles são a imagem de Deus. A diferença entre homem e mulher não é para a oposição ou subordinação, mas para a comunhão e para a geração sempre a imagem e semelhança de Deus. A experiência nos ensina a conhecer-se bem e crescer harmonicamente com as necessidades do ser humano e na reciprocidade entre homem e mulher. E quando isso não acontece, vêm as consequências. Nós somos feitos para escutar e ajudar uns aos outros. Podemos dizer que, sem o enriquecimento mútuo neste relatório, no pensamento e na ação e nos afetos e no trabalho, e também na fé, os dois não podem entender mesmo completamente o que significa ser um homem e uma mulher. A cultura moderna e contemporânea abriu novos espaços, novas liberdades e novas profundidades para o enriquecimento da compreensão dessa diferença, mas também introduziu uma série de dúvidas e ceticismo. Por exemplo, eu me pergunto se a chamada teoria do gênero é também uma expressão de frustração e de resignação que pretende apagar a diferença sexual porque eles não podem mais lidar com isso.
Sim, corremos o risco de dar um passo para trás. A remoção da diferença, de fato, é um problema, não a solução. E para resolver os seus problemas de relacionamento, o homem e a mulher devem, em vez de falar mais, ouvir mais, saber mais, amar mais, deve tratar com respeito e cooperar com a amizade. Com estas bases humanas e apoiados pela graça de Deus, você pode projetar a união conjugal e da família para uma vida. O vínculo do matrimônio e da família é um assunto sério, é para todos, não só para os crentes. E gostaria de exortar os intelectuais a não desertar-se deste tema, como se ele tivesse se tornado secundário para o compromisso em favor de um país mais livre e mais justo. Deus confiou a terra para a aliança do homem e da mulher. E o seu fracasso seca o mundo das emoções e escurece o céu da esperança. E os sinais são preocupantes, e nós vemos. E eu gostaria de indicar, entre muitos, 2 pontos que eu acredito que deve se envolver com mais urgência. O primeiro, e não há dúvida de que temos de fazer muito mais em favor das mulheres, se quisermos dar mais força e reciprocidade entre homens e mulheres. E é necessário, de fato, que a mulher não é apenas a mais ouvida, mas que a sua voz tenha um peso real, uma autoridade reconhecida na sociedade e na igreja. A própria maneira pela qual Jesus viu a mulher em um menos favorável do que o nosso, porque naqueles dias a mulher estava certo em segundo lugar, e Jesus considerou de uma forma que dá uma poderosa luz, que ilumina a estrada porta distante, que cobria apenas um pequeno pedaço. Nós ainda não compreendia em profundidade quais são as coisas que pode nos dar o gênio das mulheres, coisas que as mulheres podem fazer para a sociedade e também para nós. A mulher é capaz de ver coisas com olhos diferentes que complementam o pensamento dos homens. Uma segunda reflexão, o ponto diz a respeito da questão de homens e mulheres criados à imagem de Deus. E eu me pergunto se a crise de confiança pública em Deus, que nos faz tão mal, e nos faz mal de renunciar à descrença e ceticismo, nem mesmo ligado à crise da aliança entre homem e mulher. Na verdade, o relato bíblico, com grande afresco em paraíso simbólico e do pecado original, diz-nos precisamente que a comunhão com Deus é
tida na comunhão do casal humano e a perda da confiança no Pai Celestial, que gera a divisão e o conflito entre homem e mulher. A partir daqui vem a grande responsabilidade da Igreja, de todos os crentes, e acima de todas as famílias e crentes, a redescobrir a beleza do Criador, projeto que inscreve a imagem de Deus, mesmo na aliança entre homem e mulher. A terra está cheia de harmonia e confiança quando a aliança entre homem e mulher vivia no poço. E se o homem e a mulher buscar junto uns com os outros, com Deus, sem dúvida vai encontrá-lo. Jesus nos incentiva explicitamente ao testemunho desta beleza que é a imagem de Deus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.